o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos, muito boa noite. É com alegria que estamos aqui nos reunindo para mais alguns momentos do estudo do Evangelho de Jesus. O que vamos estudar hoje é o capítulo 9 do item 6, que fala da afabilidade e da doçura, né? Então, na chamada do capítulo, no item 1, é uma parte das bem-aventuranças, quando Jesus sobe ao monte, né, e começa a falar da felicidade para todos nós, ele diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem relata é Mateus, no capítulo 5, versículo 5 e 9. Né? Então, na verdade, as bem-aventuranças são receitas de felicidade, né? Então, a gente sabe que na Terra a gente não tem uma felicidade assim completa, mas a gente tem uma felicidade relativa, e isso é possível, principalmente se a gente for um seguidor dos ensinos de Jesus, né? E nessa passagem, ele fala: possuirão a terra. E em todas as outras passagens, ele fala: entrarão no reino dos céus. E qual a diferença aí entre esse reino do céu, herdar esse reino dos céus e herdar a terra, né? Então, é isso que a gente vai tentar explicar nesse momento que a gente vai ficar aqui estudando, né? Então, a promessa do reino dos céus é uma felicidade futura, né? E como que a gente pode, então, sermos felizes quando estamos aqui ainda na Terra, né? Aí entra numa outra passagem que tem no Evangelho, que é bem e mal sofrer, né? Porque sofrer todos sofremos. Todos temos as mesmas dificuldades, só muda o endereço, né? Perda de pessoas amadas, doenças, problemas financeiros, aflições que são advindas dos nossos vícios. Então, todos nós temos essas dificuldades em nossa vida, né? Mas a maneira como eu passo essa dificuldade, eu serei mais feliz ou menos feliz, né? E na verdade, quando a gente fala assim, o reino dos céus ou a felicidade na terra, né, a gente já tem uma ansiedade natural para que isso possa ocorrer, né? Então, na verdade, são conquistas, e a doutrina espírita, ela nos traz esse entendimento com a mensagem evangélica de Jesus, né? Então, tudo na vida é conquista, é resultado do trabalho perseverante e também em educar-se. Eu colocaria até evangelizar-se também, né? Na verdade, a gente até diz assim: nós temos dois cachorros dentro de nós, um bravo, né? E o outro manso, né? Aí diz assim: quem vence? Aquele que eu alimento, né? Então, se eu me desesperar, se eu perder a paciência e eu me deixar levar pela ira, eu estarei alimentando esse cachorro bravo que há em mim. Mas se eu for buscar ser uma pessoa mansa e me controlar, eu estarei alimentando o meu lado bom, né? Então, a gente pode até dizer que nós somos, na verdade, egoístas, porque quando se diz quais são os grandes males da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? Então, desenvolver as nossas qualidades e buscar tirar de nós isso é o objetivo que nós precisamos alcançar, né? Porque o egoísta, ele só pensa em si mesmo, ele quer mais para si, o orgulhoso, ele se sente que é tudo para ele, ele se sente melhor do que todos, né? Contrário daquele que é o manso, né? Porque eles pensam menos em si mesmo, eles pensam sempre no outro, né? Então, mas para a gente ser seguidor de Jesus, né, nós temos que desenvolver
algumas virtudes. Na questão do Livro dos Espíritos 893, nos diz que toda virtude tem o seu mérito próprio, né? Aqui ele fala nesse texto, no item 6 da afabilidade e doçura, ele fala de algumas virtudes, né, que nós precisamos ter. Então, ele fala da benevolência. O que seria, então, essa benevolência? A boa vontade, né? Porque se a gente não se dispor nem ouvir o outro, ou quando a gente está numa situação de pressa, que alguém vem conversar conosco, a gente cerra os ouvidos e a gente não ouve verdadeiramente o que a pessoa está nos dizendo. E a gente não tem aquela boa vontade de ajudar a pessoa, né? Então, não somos benevolentes. Então, a gente tem que ter obediência, né? Porque toda vez que nos revoltamos, a gente dá alimento a esse cachorro bravo que há dentro de nós. E a revolta, ela é má conselheira, faz com que a gente faça muitas coisas erradas, né? E nós temos que ser moderados, contentar-se com aquilo que eu tenho, eu não me sentir que eu tenho que tirar do outro porque ele tem mais do que eu, né? Ou então invejar o outro, aquilo que ele tem, né? Então eu ser moderado no meu querer, eu saber trabalhar e conquistar tudo aquilo que eu desejo, né? Na certeza de que o que eu trabalho e me esforço, esse é um bem legítimo, né? Nós temos a resignação, que é quando a dificuldade chega e não há uma explicação razoável, mas o nosso coração aceita aquela dor, né? Porque a gente pensa, por já conhecer os ensinos de Jesus, né? Se isso está acontecendo, alguma razão tem de ser, né? Então eu tenho que ter a aceitação, eu tenho que ter a paciência de começar de novo a cada momento, a cada dia. E esse foi o conceito que Jesus passou para Pedro quando ele pergunta quantas vezes ele tinha que perdoar o irmão, e ele diz 7 vezes 7, né? Então, a cada dia, a cada falta, eu buscar no alto, buscar em Jesus, eu buscar dentro de mim essa energia que me dá essa fortaleza, essa paciência de aguardar que tudo vai se resolver, ter a compreensão de que aquele que está ao nosso lado, ele tem as dificuldades dele, e de repente ele não tem ainda aquilo que nós queremos que ele nos dê, né? E a gente fica numa exigência, muitas das vezes até é, é, perturbando o livre-arbítrio dele, querendo que ele dê alguma coisa que ele não tem condição de dar, né? Aí nós seremos, quando tivermos amor ao próximo, quando tivermos caridade, nós seremos o quê? Afáveis, gentis, porque a gente vai olhar o outro como um irmão, né? A gente vai ter essa mansuetude, essa paz íntima, né? Sem essas lutas que a gente trava externas, né? Porque a luta interna contra nós mesmos, nossos vícios, nossos defeitos, isso não tem como a gente deixar de lado, né? É o mais importante para nós mesmos, mas essa luta contra o outro, esses embates, essas guerras verbais, esses pensamentos de animosidade, então tudo isso nos rouba energia e nos traz o desequilíbrio, né? Então, a gente ser manso. E isso não significa a ausência de ânimo, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ter disposição para progredir. E nessa disposição de progredir, a gente buscar, né, desenvolver a cada dia um pouquinho mais, vencendo as nossas dificuldades, né? E nos dispormos a cooperar com o outro, porque cada um de nós labora, né, trabalha pelo seu crescimento, mas também pelo crescimento do irmão. É impondo alguma coisa ao irmão? Não, é pelo exemplo, né? Porque Jesus, quando aqui esteve, ele nos trouxe o quê? Os seus exemplos de amor, de servir, né? De pertencer, da irmandade, né? Então a gente vai trabalhar para nós e para o outro.
Então, o pacífico, ele é amigo da paz, ele não quer guerras, né? Mas não é só esse sentido de repente, nem se envolver com o outro, porque você não quer os embates, né? Mas que você esteja junto, trabalhe junto, as dificuldades do outro, as suas dificuldades, né? Mas o pacificador é aquele que ama os seus semelhantes, é aquele que se dispõe a, a, a fazer com que haja concórdia, união, equilíbrio, né? Então, esse é o pacificador. E ele trabalha junto dos amigos e junto dos inimigos também. Então, o pacificador é aquele que é equilibrado, que ele age junto dos irmãos, trazendo a concórdia, a união, a fraternidade, né? Então, a paz do mundo é um dom de Deus, né? E essa paz ela tem que começar em nós mesmos, é um fundamento da lei de Deus. Então, toda vez que eu sou pacífico, que eu sou manso, né? Eu estou seguindo as leis de Deus. Então, ser manso é ser educado, é educar as nossas emoções, porque aí eu não me deixo levar mais pela raiva, né? Eu não me deixo levar mais pelo ciúme, pela inveja, porque eu estou me educando, né? E todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos nesse processo de educação, né? Então, a gente não pode esquecer também que Jesus nos deu advertências, né? Porque tudo não são flores ao nosso lado, né? A gente lida com pessoas diferentes e que a gente tem que ter, muitas das vezes, ações diferentes no sentido de se precaver, no sentido de se proteger, mas nunca de agredir o outro, né? Então, Jesus nos deu advertência quando ele fala dos falsos profetas, aquelas pessoas que não falam as verdades, né? Então, aos que enganam os outros, né? As outras pessoas. Então, ele alerta que, nesse texto mesmo, no 86, ele fala, não basta que dos lábios manem mel, né? Esse mel ele tem que vir do coração, ele não pode ser uma coisa que seja de falsidade, em que coloco uma máscara, principalmente se eu tenho interesse em alguma coisa, né? E eu coloco uma máscara e engano as pessoas. E aí eu estou sendo falso profeta também, né? Às vezes a gente pensa que o falso profeta é só em relação à religião. Não, é em relação a nós mesmos, todas as vezes que nós faltamos com as verdades, né? Então, e até porque Jesus também nos advertiu que a fé sem obras é morta, né? Então, nós precisamos de ter obras. Quais são os frutos que nós damos, né? Então, nós temos que ter segurança naquilo que fazemos, porque, na verdade, nós temos a promessa do Cristo de sermos o quê? Herdeiros. Herdeiros do céu, herdeiros da terra, em relação a essa passagem das bem-aventuranças, né? Então, é termos condição de entrar em posse dessa herança, né? Então, a gente vê que a questão dessa herança, até mesmo na vida material, né? Quando ocorre de algum herdeiro em tenra idade, ele não entra ainda de posse da sua herança e é designado um tutor para que tome conta dele até a hora em que ele possa gerir aqueles bens, né? E assim também somos nós, né? Nós temos que nos preparar para entrar na posse dessa herança, né? A gente possa ter dignidade, né? Ter um comportamento que nos faça merecedores de não só receber, né? Mas valorizarmos as oportunidades que recebemos. E aí também aprender a dar, aprender a dividir aquilo que temos, né? Então, essa herança na terra, né? A gente diz que é a nossa casa, né? E que casa é essa? Em alguns momentos ela é um hospital, ela é uma escola, ela é uma penitenciária, é um templo, é um lar, né? Mas também é um lugar de aprendizados, né? De conquistas, né? Então,
é uma escola de fraternidade. Então, a Terra nos permite fazer todas essas conquistas, né? No momento que estivermos hospitalizados, ter a força de vencer, né? A escola que nos traz o aprendizado, que nos faz crescer a inteligência, né? Que nos traz as informações, né? Há uma penitenciária, quando ficamos subjugados aos nossos erros, podemos estar presos ou presos pela nossa consciência porque erramos, né? E também o templo religioso, onde nós podemos ir, unir esforços com outros irmãos nessa tarefa do bem, para dirimir as dores, né? As dificuldades de outros irmãos que estão ao nosso lado. E pode ser também um lar, onde a gente pode se sentir à vontade, onde a gente possa ser feliz, onde possa a gente congregar com outros irmãos, né? Porque, na verdade, no lar é esse lugar de aprendizado primeiro, para que a gente possa evoluir e devolver aquilo que tiramos de alguém, né? Então, essa terra interior também é o nosso coração, né? Aquilo que sentimos, como sentimos, o que fazemos com esse sentimento, né? Então, Jesus nos ensinou a quê? Amar o nosso Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a nós mesmos. E nos deu o exemplo de quê? De servir, né? Então, ele fala que a caridade é a única condição para a entrada nos reinos dos céus. Então, é através da caridade que nós poderemos herdar essa terra dos céus, né? E através das nossas ações, da educação das nossas emoções, nós poderemos herdar, né, já uma felicidade relativa enquanto estamos aqui na Terra, né? Então, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, né? Então, aquele que ama, ele é manso, ele é gentil no trato com o outro, ele é gentil em todas as suas tarefas, né? Porque ele aprende, né? E ensina essa mansuetude, esse cuidar do outro, esse cuidado de não ferir o outro, para não termos mais responsabilidade. E nunca esquecermos, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, né? E para nós terminarmos, nós trazemos uma poesia de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, que é uma oração em que encerraremos o nosso estudo desta noite, que diz assim: Senhor, tu me destes paz e consolo à vida. Não me dês condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que me acendestes em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consinta, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação que a lei de causa e efeito determina. Não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu desejo e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor. Em tudo quanto eu queira, sem que o queira,
não me aprove, Senhor. Que Jesus nos abençoe, não é? Que tenhamos uma semana de muita paz ao nosso redor, muita paz à nossa terra, não é? As pátrias, as pessoas, que a gente possa vibrar esses sentimentos de amor, de luz, de paz. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!